Aleluia, graça e paz. Estamos ao vivo aí para mais uma live na qual o Senhor tem trazido para nós uma palavra diferenciada, né? Essa live que eu tenho feito na quinta-feira é uma live de estudo. E aí nessa quinta-feira, como os irmãos sabem, eu não pude ministrar a live. Eu precisei ir ao Rio de Janeiro, né? E nós, então, não tínhamos cabeça para realizarmos a live, né? Não era momento para aquilo. E aí hoje não quero deixar de trazer para vocês esta palavra tão importante, tão pertinente para os nossos dias. Enquanto você está entrando, nós já estamos aqui com a Grazi assistindo, já temos pessoas no YouTube e algumas pessoas também entrando aqui pelo Instagram. Eu quero lembrar você que nós estamos com essa sequência de lives no YouTube, no canal Pastor Rodrigo de Almeida, no meu canal pessoal. E estamos também pelo IGTV lá do Instagram, você também pode acompanhar as lives. Nós já falamos sobre santidade consiste em tirar as sandálias, já falamos sobre você conhecer a raiz, você conhece o fruto que você vai produzir. E trouxemos algumas outras palavras que eu acredito vai ajudar você a ter um entendimento diferenciado a respeito do Evangelho, né? E nessa noite, o tema dessa live, eu vou pedir para fixar no comentário aí pra gente, unção de governo e unção de reino. Amém? Unção de governo e unção de reino. Né? Você pode pôr aí no comentário hashtag unção de governo, unção de reino. Depois fica mais fácil de achar a live. Hoje está aqui comigo minha esposa, meus filhos. O Cezão está aqui com a gente, acompanhando essa live aí. Tá? Eu queria dizer para os irmãos que o Facebook mostra que tem gente na live, mas não está aparecendo o rostinho de vocês, então se eu não cumprimentar, não fiquem tristes comigo, mas não está aparecendo o seu nome aqui para mim, então não sei com quem entrou. Mas eu queria orar com você, amém? E eu queria que você fechasse seus olhos para que a gente pudesse ministrar sobre a tua vida uma palavra. Deus, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por aquilo que o Senhor ainda vai realizar. Que o Senhor venha trazer a tua boa mão sobre nós, o teu cuidado, o teu querer, e que nós possamos, diante do Senhor, trazer a efeito aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Bem sabemos que estamos nos últimos tempos e queremos então fazer como a tua palavra nos instrui, guardar ela no nosso coração, a palavra, para que não pequemos contra o Senhor. Muito obrigado, é o que nós oramos crendo no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, eu fez até parte da minha oração, o César estava me contando um fato aqui, né? Mais uma teoria da conspiração, dizendo que um monte de coisa, nem quero entrar nos detalhes, mas dizia que nós precisamos salvar tudo que a gente tem aí sobre Bíblia na internet, né? Então, salvar as coisas, porque vai chegar um momento que vão tirar isso de nós e tal. Amados, guarde a palavra do Senhor no teu coração, amém? É a instrução bíblica. Guardei a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti.
Jesus diz que nós devemos guardar a palavra nos nossos corações e no momento necessário o Espírito Santo nos fará lembrar. Então preste atenção, não adianta você salvar no teu computador as informações, nem no seu celular, porque essas coisas passam e o Espírito Santo é quem nos faz lembrar e não o celular ou o despertador do relógio, amém? Então fica com essa palavra aí já para vir sobre a tua vida. Bom, a única pessoa que aparece para mim ali, o nome é a Grazi. Grazi, obrigado por você ter fixado aí nos comentários a informação. Bom, queridos, para a gente entender o que é uma unção de governo, o que é uma unção de reino, nós precisamos entender que governar é uma coisa e reinar é outra. Nós vamos entender o que é uma unção, porque há uma diferença também entre você ter uma unção e você estar debaixo de uma unção. Isso são coisas diferentes. Então a primeira coisa que a gente vai entender é o que é unção. A unção é o ato ou o efeito de ungir, aplicar óleo, consagrar uma pessoa, ato ou efeito de untar, também pode ser traduzido como gordura. Tá? Então o que acontece? Por exemplo, quando você vai lá fazer um bolo gostoso, você pega o tabuleiro, o que você faz com o tabuleiro? Você unta o tabuleiro. Então você aplicou ali uma gordura, né? Um óleo ou uma manteiga, tanto faz, você ungiu. Você quer ver uma coisa interessante? A Bíblia nos conta a história de Noé e diz que quando Noé recebeu a instrução para fazer a arca, Deus falou para ele, olha, você vai colocar madeira de acácia, vai construir a arca e você vai betumar, você vai colocar betume, né? E aquele ato ali também era um ato de unção. Ele ungiu com betume. O betume é uma espécie de óleo enegrecido, como a gente conhece mais comumente, piche, né? Aquele mesmo que dá a liga no asfalto, né? Proveniente do petróleo. Então, a própria palavra petróleo, ela vem do grego e ela significa petro, que é pedra, óleo tirado da pedra, né? Então, tem gente que quer tirar leite da pedra, mas eu acho que o que sai da pedra é óleo, amém? Então, a unção, em termos práticos, é a representatividade daquilo que a pessoa é em Deus. Ou seja, quando se é ungido, entende-se que aquela pessoa tem algo ou alguma capacitação especial que o diferencia. Então, quando a pessoa é ungida, ela recebeu algo diferenciado. Por isso que nós temos por hábito de quando ungimos um pastor, um presbítero ou alguém para o ministério, aplicar óleo sobre essa pessoa. Porque você está demonstrando que ela é ungida, você está separando ela para um propósito especial. Se você usar a ideia, por exemplo, do bolo, quando você tem um tabuleiro, ele continua sendo um tabuleiro, mas quando você aplica, você unta o tabuleiro, significa que ele vai receber uma massa, alguma coisa especial. Então, quando você olha uma pessoa e você diz, olha, essa pessoa é ungida, é porque ela tem algo especial. E a gente precisa entender sobre a pessoa que é ungida e a pessoa que está debaixo de uma unção. Muitas vezes nós vemos pessoas debaixo de unção e acreditamos que essa pessoa é ungida. Entenda bem, nós fazemos parte de uma denominação, a denominação X, é exemplo, tá, amados? E na nossa denominação nós temos um pastor. E esse pastor tem uma unção específica. E aí, de repente, pessoas da igreja começam a manifestar a mesma unção. O ungido é o pastor, ele é o pastor da igreja. Os demais estão debaixo da unção dele. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Porque às vezes nós vemos rebeliões acontecendo dentro da igreja, porque pessoas entendem que elas têm a mesma unção do que aquele que foi ungido. E não, você está debaixo daquela unção. Guarde bem essa palavra.
Então, estar debaixo de uma unção não é o mesmo que ser ungido. Então, hoje, infelizmente, nós temos pessoas que estavam debaixo de uma unção e acreditavam que eram ungidas. E essas pessoas, então, pegaram e quiseram estar no mesmo nível do ungido. Davi, ele presta atenção, ele foi ungido por Deus, mas o rei era Saul. E um dia, Davi estava escondido na caverna chamada Caverna de Adulão, e Saul entrou e repousou e dormiu. Davi poderia ter matado Saul. Só que mesmo Davi tendo sido ungido, ele entende que a unção naquele momento estava sobre Saul, que era o rei. Então ele vai, corta um pedaço do manto de Saul, e quando Saul sai e passa para o outro lado da rapina, do outro lado da colina, no caso, Davi se apresenta diante dele, cada um de um lado, separado por um vale. Davi grita para ele: ó rei, vive para sempre. Eu quero te mostrar aqui, ó, um pedaço da tua capa. Eu poderia ter te matado. Mas para que tu saibas que o meu coração não tinha esse intento, cortei uma parte da tua capa e ainda estou arrependido por isso. Então o que acontece? Davi, ele era ungido e ele também entendia o que era estar debaixo de uma unção. E ele sabia que a unção, naquele momento, estava sobre a vida de Saul, rei de Israel, apesar de sobre a vida dele ter sido derramado óleo. Então Davi também era ungido, mas ele não quis sobrepor a unção de Saul. E somente quando Saul ele é morto por si mesmo, ele se mata, né? Ele se lança sobre a sua espada para que não fosse morto pelos filisteus. Então quando Saul ele acaba com a sua própria vida, então Davi ele entende que agora chegou o momento dele ser ungido e Israel passa a estar debaixo da unção de Davi. Deu para você entender isso? Glória a Jesus. Então eu quero te explicar que existem dois tipos de unção. E eu vou querer liberar isso sobre a tua vida, amém? Existe uma unção para governar, uma unção de governo e uma unção de reino. Muitas vezes as pessoas confundem governo e reino. Quem reina, reina, quem governa, governa. São coisas diferentes. Por isso que nós temos modelos de governo pelo mundo que eles ainda são monárquicos, porque eles são um reino, e outros governos que são, como nós chamamos aqui no Brasil, fugiu a palavra, democracias não, parlamentares, né? Nós temos parlamentares. Então nós temos governo e nós temos reino. Então existe uma unção para governar e existe uma unção para reinar. E eu quero que você compreenda isso nessa noite. Nós vamos usar o exemplo de dois grandes homens de Deus. Um foi um excelente governador e o outro foi um excelente rei. E você precisa entender muito bem isso aí. Porque quando você entende isso, a tua vida vai mudar. Queridos, eu gosto de dizer isso. Não é uma chave, uma chave para você guardar essa chave. Não é jargão. É algo que você tem que virar. Quando você vira a chave, né? Eu estava no trabalho, vim para casa, agora eu deixei as coisas do trabalho, virei a chave, estou pensando em casa. Você usa muito no futebol esse termo, né? Virar a chave do Campeonato Brasileiro e entrar na chave da Libertadores, né? Então é essa a ideia. Vai mudar a tua cabeça, você vai precisar virar a chave do teu entendimento para você sair de um conceito puro e simples dessa palavra, para você poder entender que você pode viver as duas coisas e cada uma tem as suas implicações e vai trazer sobre você uma resposta diferente. Primeira coisa, a unção de governo. Nós vamos abrir Gênesis 41, versículo de número 40. Como eu falei, só está aparecendo o rostinho da Grazi. Para mim, apesar de aparecer várias pessoas, eu vou pedir para a Grazi botar para a gente assim, ó, unção de governo. Gênesis 41, 40. César, se você conseguir entrar pelo Instagram aí, você joga no Instagram para mim, fixa no comentário para mim, que eu boto lá, fixar o comentário. É importante para a gente, para que depois a pessoa assistindo, ela possa acompanhar isso aí. Beleza? Então, Gênesis 41, 40, unção de governo.
Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Isso aí foi uma palavra dita pelo faraó. Faraó fala isso para José. O que acontece, queridos? José, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, esteve na casa de Potifar, ele governou a casa de Potifar, tendo sido tentado pela esposa de Potifar, ele foi levado à prisão. Na prisão ele governa a prisão e depois de governar a prisão e ter interpretado o sonho do copeiro mor e do padeiro mor, e guarde isso no teu coração. Semana que vem a live é sobre sonhos, amém? E a gente vai falar sobre maturidade espiritual, e para a gente falar sobre maturidade espiritual nós vamos falar sobre sonhos. Agora apareceu o rostinho da Dayara para mim, apesar de, como eu falei, ter muita gente na live, graças a Deus, mas só está aparecendo 2 rostinhos ali. Então, quando Faraó sonha, nenhum dos seus adivinhos conseguiu interpretar o sonho. E aí o copeiro mor, que tinha tido seu sonho interpretado por José, ele pega e fala assim: olha, eu conheci um homem na prisão que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro mor, e assim como ele disse, aconteceu. O padeiro foi enforcado e eu voltei à tua presença. Já haviam se passado 2 anos que eles tinham sonhado. E aí o que acontece? Então o faraó manda chamar José. E José se prepara, é barbeado e fica bonitinho, entra na presença de Faraó. E aí quando ele entra na presença de Faraó, Faraó vira para ele e fala assim: olha, meu sonho foi esse aqui, ó. Tinham 7 espigas boas e subiram 7 espigas ruins de milho, comeram aquelas outras 7. Haviam 7 vacas gordas e firmes e fortes, e de repente subiram do Nilo outras 7 vacas magras e feias e comeram elas também. Eu resumi o sonho, porque o objetivo não é falar sobre o sonho. Marta Helena, seja muito bem-vinda, minha amiga. E aí o que acontece? Nós então começamos a ver José interpretando o sonho. Ele fala: olha, as 7 espigas e as 7 vacas, elas representam a mesma coisa, né? Significam 7 anos de bonança, são as 7 espigas boas e as 7 vacas gordas, e depois as espigas feias e queimadas, as vacas magras e feias que aparecem, são 7 anos de fartura. O que o senhor tem que fazer? Pega 1/5 de toda a fartura do Egito, guarda, porque daqui a 7 anos o negócio vai dar ruim, vai ter fome no mundo inteiro e o senhor vai poder vender para o mundo inteiro. É essa a ideia de José. José interpretou o sonho e ainda por cima disse pro faraó o que tinha que fazer. O faraó olha para ele e fala assim: aonde eu vou achar um homem mais inteligente, cheio do Espírito de Deus, que conhece as coisas? Então, chega nesse ponto, ele diz: você vai estar sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo, e aqui ele se refere ao Egito. Somente no trono eu vou ser maior do que você. Ponto. Gênesis 41, versículo de número 40. É isso que a gente precisa firmar no nosso coração. José, filho de Israel, ele tinha uma unção de governo. Que eu falei para vocês, ele governou quando estava escravo na casa de Potifar. Ele governou sendo prisioneiro na prisão e agora ele governa sobre todo o Egito. O Egito, naturalmente, biblicamente, a gente identifica ele com o mundo, certo? Então, nós também temos autoridade para governar no mundo natural. É muito simples. E José, ele vai gerar Efraim, que é a tribo mais importante do Reino do Norte, chamado Israel. Então preste atenção. Há uma unção para governar. E a unção para governar, ela não é para dentro da igreja. Ela é para governar no mundo. Olha o que eu escrevi aqui, eu quero ler para você. Unção de governo fala de autoridade no mundo.
posição que assumimos. Porque muitas pessoas assumem posição de autoridade no mundo e fracassam ou não prosperam na igreja. Por que você vê pessoas que são crentes, homens e mulheres de Deus, que prosperam nesse mundo aí fora e têm empresas, alcançam posição importante, né? Salários altos, mas essas pessoas não prosperam dentro da igreja. E às vezes, pastores acabam pegando essas pessoas e colocando em posição de autoridade na igreja e fracassam. Por que essas pessoas fracassam? Porque a autoridade, a unção que elas têm é para governar no mundo, não é para governar na igreja. E a gente precisa entender isso. Eu me lembro de um jogador de futebol, o Miller. Miller foi um jogador muito famoso da década de 90. Né? O Miller jogou a Copa de 90, acho que foi reserva na de 94. E o Miller é ídolo no São Paulo e tudo mais, e o Miller converteu-se. E de repente o Miller acabou a carreira dele no futebol, já tinha uma certa idade, mas ele acabou a carreira no futebol e sumiu. Por quê? Apesar de todo aquele dinheiro e de tudo que ele tinha conquistado, ele entendeu que ele precisava assumir uma postura dentro da igreja. O Miller foi estudar, o Miller se dedicou ao seminário, virou pastor e começou a aparecer na televisão para pregar e não para comentar sobre futebol. Porque a unção dele não era a unção de governo. O Miller não virou comentarista na televisão. O Miller, ele virou pastor. Tinha um cara no Ministério Diante do Trono, eu não sei o nome dele, irmãos, sinceramente eu não sei. Mas ele cantava aquela música assim, ó. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. O marido dela? O César está falando aqui para mim que é o marido da Helena Tanuri. Eu, sinceramente, ia morrer sem saber, se o César não tivesse me falado agora. O César acabou de me livrar de uma morte cega, né? Então, queridos, preste atenção. Esse cara, no auge do Diante do Trono, e ele cantava muito bem, por sinal, ele decidiu pastorear, porque a unção dele não era para aquele governo que o Diante do Trono tinha. Na época, o Diante do Trono governava sobre a música evangélica brasileira. Eles não estavam dentro da igreja cantando, eles estavam nas praças, eles estavam nos estádios, eles estavam em todos os lugares ministrando ao Senhor através da música, arrastando multidões e ganhando alma para Jesus. E ele entendeu que a unção dele não era de governo. Então ele não acompanhou mais o Diante do Trono e ele foi pastorear. Você precisa entender que você pode pegar no seu trabalho e começar a crescer no seu trabalho. Se você trabalha na produção, você pode ser encarregado de produção, depois você pode ser encarregado geral, depois você pode ser, gerente, depois você pode ser sócio da empresa, porque é uma unção de governo. Quem tem unção de governo nem sempre prospera dentro da igreja. Irmãos, existem muitos que são pastores governando, mas não conseguem pastorear uma igreja. Porque pastorear uma igreja precisa de uma outra unção. Ser um ministro dentro de uma igreja precisa de uma outra unção. Quando José ele governa, ele não governa em Israel. Preste atenção, ele estava no meio dos seus irmãos e ele teve um sonho. No sonho, Deus havia mostrado que ele governaria sobre seus irmãos, seu pai e sua mãe. Mas ele foi vendido para o Egito. Então o que acontece? Muitas vezes estamos dentro da igreja e vamos prosperar fora dela. Não quer dizer que você tem que sair da igreja, porque José nunca deixou de ser de Israel. Deu para você pegar a visão? Você continua sendo membro da sua igreja, você continua sendo membro de uma igreja, você continua sendo crente fiel ao Senhor, mas às vezes na igreja você não vai alcançar nenhuma posição, porque Deus te chamou para governar no mundo. Isso a gente precisa entender. Porque quando eu entendo isso, eu entendo que Deus, ele diferencia aqueles que são chamados para uma coisa e os que são chamados para outra. Eu estou preparando uma live, irmãos, nós vamos falar sobre seleção e eleição. Eu não vou entrar na questão do arminianismo, calvinismo, mas eu vou falar uma coisa para você sobre para que você foi chamado. E aí você vai entender que ser selecionado é uma coisa e ser eleito é outra.
Então preste atenção, porque Deus tem trazido isso para que você entenda e viva plenamente na presença dEle, para que você consiga, na presença do Senhor, alcançar tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, amém? Então você precisa entender que existe uma unção sobre a tua vida, e essa unção pode te fazer governar. E aí você começa a parar de questionar por que às vezes dentro da igreja o pastor não te olha. Às vezes eu canto pra caramba, mas o pastor não está me olhando. Será que o pastor não está vendo para me chamar para o ministério? É porque às vezes a sua unção está para outra coisa, querido. Você vai prosperar em outro lugar. Poxa, mas eu queria tanto ser um pastor, eu queria tanto estar no ministério, eu queria pregar, eu queria fazer isso. Ué, mas será que essa é a tua unção? Às vezes você fala bem pra caramba, mas você não é um pregador. Porque nem toda pessoa que fala bem, prega bem. Nem toda pessoa que tem conhecimento consegue pregar uma palavra de salvação. Tem gente que prega uma palavra de salvação só dizendo que Jesus chorou. Eu conheço uma história de um pregador que foi pregar numa igreja, num congresso, e tinha só a nata do evangelho, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, esses caras assim, irmãos. E essa é uma história verídica. E aí o pregador foi pregar, e ele, quando foi pregar, ele virou para o pastor que estava coordenando ali o dia e disse: olha, pastor, Deus falou que não sou eu o pregador. E ele falou assim: não é você não. Meu irmão, tá tudo pago, eu já dei a tua oferta, eu paguei a viagem, não, você é o pregador. Ele falou assim: não, pastor, não sou. E aí ele virou e falou assim: não, então tá bom, eu vou pregar. E aí quando chegou na hora, ele pegou o microfone e era um pregador famoso, e uma questão de ética, eu não vou falar o nome dele, ele não pregou. E ele falou assim: olha, eu queria até pregar, eu tenho uma palavra, mas Deus está dizendo para mim que eu devo chamar aqui o pastor fulano de tal. E chamou o pastor. E o pastor era um homem baixinho, nordestino, com uma sanfona e um terno quadriculado. Irmãos, quando ele subiu no púlpito, aqueles homens que eram a nata do evangelho, eles começaram a olhar de cara feia. E aí ele falou assim: olha, Deus falou para mim que você é o pastor da maior igreja daquela cidade, uma igreja que se reunia debaixo de um cajueiro. E que essa igreja tem 8 pessoas curadas de câncer, porque Deus te deu uma unção para curar câncer. E ele disse: é verdade. Falou: então, eu quero passar a palavra para o senhor. E aí passou a palavra para ele. E ele pregou. E ele leu apenas: Jesus chorou. João capítulo de número 11. E aí, quando ele leu isso, ele começou a falar sobre os vários textos da Bíblia que fala sobre chorar. E lendo apenas os textos, todo mundo começou a chorar e foi plenamente tocado pelo Espírito Santo. E esse pastor tão famoso, conferencista, ele então fez uma proposta para esse pastor dessa igreja que não tinha nem paredes, se reuniam apenas embaixo de um cajueiro. E ele disse: vem congregar comigo, eu vou te dar todo o suporte, e quando eu precisar pregar e eu não puder ir, você vai no meu lugar. Ele disse: não, Deus me chamou para pastorear aquelas 8 pessoas debaixo do cajueiro. Aquele homem, ele tinha uma unção de governo para sair e pregar e falar, mas aquele outro tinha uma unção para pastorear, para dentro da igreja. Então Deus, ele te chamou com uma unção de governo. Você precisa identificar isso na sua vida. José entendeu isso. Ele sabia que ele estava fadado a ser governador. E quem governa nem sempre reina. Olha o que Faraó disse para ele: você vai governar sobre a minha casa, você vai governar sobre o meu povo, mas no trono, ou seja, no reino, eu vou ser maior que você. Pessoas que governam, eles estão debaixo da autoridade da lei. Preste atenção nisso. Vou repetir. Pessoas que governam, têm uma unção de governo, estão debaixo da autoridade da lei. Isso simboliza uma velha aliança. Isso fala de uma velha aliança. Fala sobre lei. Existem alguns perigos. Os perigos são a corrupção, o mundanismo, insubmissão, falta de posicionamento,
Às vezes a pessoa está aí no mundo e prosperando, e ela se corrompe, ela deixa o mundo entrar no seu dialeto, né, no seu cotidiano, ela se torna insubmissa, porque aí ela já não quer mais submeter a autoridade do pastor, da igreja. A pessoa começa a se corromper, falta posição. Esses são os perigos da unção de governo. Mas tem suas vantagens. É uma autenticidade apostólica, porque governar sobre essa terra é palavra de Deus para nós. Através de Adão ele disse: dominai sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais do campo, dominai sobre tudo que existe na terra e governai sobre ela. Ponto. Então governar é algo que nos remete a uma velha aliança e a ordenança do Senhor. Então tem uma autenticidade apostólica nisso, porque quando nós entendemos o apostolado de Cristo, ele chama os apóstolos e diz: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, pregando o evangelho a toda criatura, e aquele que se batizar será salvo, aquele que crer e for batizado será salvo, que não crer já está condenado. Então Jesus fala isso aos apóstolos, e ele está dizendo assim, dominem sobre o mundo inteiro, se multipliquem sobre o mundo inteiro. Então é uma autenticidade apostólica. Também nós implantamos padrões. Você vê a diferença de um governo ímpio e um governo cristão, ou devemos ver, né? Existe transformação na sociedade quando se governa com princípios da palavra de Deus. A sociedade é transformada. Você tem a valorização do que é de Deus. Você vê pessoas fazendo monumentos, espaços reservados para buscar a Deus e não para buscar a outros deuses, né? Se dá mais valor àquilo que é de Deus do que daquilo que é do mundo. Você tem transformação de vidas, porque uma pessoa que governa debaixo de uma unção que vem de Deus, ela governa com a intenção de que vidas sejam mudadas. Nós temos a queda da idolatria, nós temos uma transformação moral, uma transformação espiritual e prosperidade no âmbito regional, ou seja, todos aqueles que te rodeiam, no âmbito pessoal, porque você prospera também, e no âmbito pessoal, ou seja, para quem se governa e para quem governa. Ou seja, você faz prosperar quem está do teu lado enquanto você prospera também, amém? Então, uma unção de governo é isso, queridos. Mas existe um outro tipo de unção, que é a unção de reino. E aí eu quero que você fixe para nós aí nos comentários e coloque unção de reino, segundo Samuel 5, 4 e 5. Vou pedir ao César mais uma vez que coloque aí no Instagram. E continua só aparecendo a fotinho da Grazi, antes estava aparecendo da Dayara e da Marta Helena também, mas coloca pra gente aí no Facebook, unção de reino, segundo Samuel 5, 4 e 5. Acabou a bateria do seu celular? O César ficou sem bateria no celular, irmão, não tem problema não, depois a gente fixa lá no Instagram, não tem problema. Diz assim, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. A gente começa vendo aqui no texto uma coisa interessante, só para a título de conhecimento e engrandecimento da sua cultura bíblica. Você vai entender o seguinte: quem escreve o livro de 2 Samuel, obviamente não é Samuel. Samuel já havia morrido e o relato está lá em 1 Samuel. E quando a gente pega o livro de 2 Samuel, quem escreveu tinha conhecimento a respeito da divisão dos reinos. Então esse livro foi escrito posterior ao tempo de Salomão. Né? Por que disso? Porque ele diz que Davi reinou sobre Judá durante 7 anos e 6 meses, e depois sobre todo Israel e Judá durante 33 anos. Então nós vemos que a pessoa que escreveu, ela tem um conhecimento diferenciado a respeito da história. E aí, voltando aqui, Davi é da linhagem de Judá,
pela qual foi profetizado que o cetro não se apartaria das suas mãos, e o cetro aponta para reino. Davi reinou sobre Israel e sobre Judá, ou seja, ele reina sem que haja divisão, apesar do autor do livro de Samuel já saber que o reino foi dividido. Ele evidencia o fato para dizer que Davi reinou em unidade. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que todo reino bem-sucedido, ele tem unidade. A Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. Deu para você entender isso? Por isso que nós contamos a história de Davi e de Salomão, e às vezes as pessoas nem lembram quem foi o filho de Salomão, que foi Roboão, porque nele o reino foi dividido, e reino dividido não subsiste, irmãos. Guarda isso no teu coração. Então a unção de reino, ela fala sobre autoridade espiritual. Ela fala para nós sobre posicionamento que assumimos dentro do reino, não no mundo, mas dentro do reino, espiritualmente, no ministério. Porque muitas pessoas assumem posição de autoridade na igreja, mas não conseguem ter a mesma coisa no mundo. Você já reparou que tem pastores extremamente eloquentes, pessoas que dentro da igreja, elas bombam, elas fazem, elas oram, elas impõem as mãos e elas conseguem alcançar coisas poderosas e fazem feitos maravilhosos. Às vezes ora, para de chover e ora e o morto anda, mas chega no meio de uma multidão do lado de fora da igreja, essa pessoa não tem voz. A pessoa às vezes trabalha num emprego que às vezes nem é tão valorizado assim. Às vezes está numa posição, não consegue, tem tudo para ser o encarregado do setor, mas não consegue que ninguém obedeça a ele. Mas, meu irmão, se levantar a mão e começar a orar, o demônio cai. Porque a autoridade que ele tem é a autoridade do reino. Então, ele prospera nas coisas do reino e não nas coisas do mundo. José prosperava nas coisas do mundo porque a unção de José era de governo. Se você não está prosperando no mundo, mas prospera na igreja, é porque tua unção é de reino. Deu para você entender isso? Pegou a visão? Deu para você entender, né? Aleluia! Aí a gente perguntou por que as pessoas conseguem coisas na igreja, mas não conseguem no mundo. É porque sua autoridade é sobre coisas espirituais, mas não tem unção para governar, e sim para reinar. Davi, para todas as batalhas que ele ia, ele orava e buscava a direção de Deus e o favor de Deus na batalha. Mas para governar Israel, ele buscava conselho dos anciãos e nos conselheiros do rei, nos profetas, nos sacerdotes. Olha a diferença. Quando Davi entrava numa batalha espiritual, ele orava. Ele pedia a direção de Deus. Quando ele precisava trazer um direcionamento para o povo, quando ele precisava se colocar como governador de Israel, quando ele precisava trazer orientações para Israel, ele conversava com os anciãos, com os sacerdotes, com os profetas. Deu para você entender a diferença? Tem hora que você precisa reinar, querido, mas tem momento que você precisa governar. Tem pessoas que têm as duas unções. Ele consegue ser uma pessoa excepcional governando e consegue ser uma pessoa excepcional no ministério. É porque eu vi aqui, perdi uma parte. Eu pensei que a irmã Érica, missionária Érica lá da igreja missionária apostólica da fé lá em Itajubá, entrou, missão apostólica da fé. Ela botou, perdi uma parte, eu entendi, ela escreveu, pedi uma parte, eu já ia botar ela aqui para participar com a gente. Tá pedindo parte, fala, irmão. Aqui não tem esse negócio, não tem miséria não. Quer falar, pode falar. E a Neida botou aqui, agora, peguei. Deu isso aí mesmo, tia, pega mesmo, porque tá dando para você entender. Então o que acontece? Todo aquele que reina no mundo espiritual precisa entender que reina debaixo da autoridade da graça. Preste atenção nisso. Eu disse que aquele que governa está debaixo da autoridade da lei. Mas quem reina está debaixo da autoridade da graça. O que governa se submete à lei porque a lei é maior do que o governo. Então você precisa cumprir aquilo que a lei te manda.
Agora, o que reina está debaixo da graça e precisa entender que tudo que tem não é dele mesmo, é de Deus, porque Deus dá de graça. Amém? Deu para você entender isso? Então, da mesma maneira que a unção de governo fala sobre uma velha aliança, o Juliano está com a gente. Juliano, Deus te abençoe, meus sentimentos. Essa semana foi uma semana dura para nós, né? Mas estamos juntos aí, querido. Então preste atenção, quando nós governamos, nós estamos numa velha aliança, debaixo de uma lei. Agora, quando nós reinamos, nós estamos debaixo da graça. Debaixo da graça. E de estar debaixo da graça, entender que eu não sou capaz daquilo, mas Deus me usa. Então Davi, ele entendia que ele continuava sendo o menor dos seus irmãos, ele entendia que ele continuava sendo aquele pastorzinho, mas estava governando, reinando sobre Israel. Então ele não podia fazer isso sozinho. Quando ele ia para as batalhas, ele orava a Deus, e quando ele governava o povo, ele buscava conselho nos sacerdotes e nos anciãos de Israel. Querido, todo aquele que quer caminhar sozinho, sem cobertura, sem conselho, sem oração, essa pessoa não tem unção, nem para reinar, nem para governar. Porque o que governa se apoia na lei, mas o que reina se apoia no que é do Senhor. Se apoia na graça. E a unção do reino, ela fala de uma nova aliança. Entenda isso, meu irmão. Deus quer fazer com que nós alcancemos uma coisa diferente. Antigamente se dizia que o crente não podia alcançar posições no mundo, o crente não podia estar na política, na polícia, não podia ser cabeça. Mentira, cara. Você pode todas essas coisas. Você só precisa entender que a unção que você está vivendo, ela vai conduzir a sua vida. Quando você entende isso, Deus começa a mudar o teu coração. Existem alguns perigos na unção do reino. Nós vemos que Davi, ele passou por alguns perigos, né? Então existem alguns perigos. O primeiro é o egocentrismo. Tem gente que vê que está cheio de autoridade dentro da igreja e, irmãos, começa a achar que ele é o tal. Só que eu disse para você que a unção do reino, ela vem debaixo da graça, então não é por causa de você mesmo. Então tem gente que às vezes ele está debaixo de uma unção de reino, mas ele se acha todo poderoso, egocêntrico. E quando entra o egocentrismo, a pessoa considera que a sua unção é maior do que as demais. Muitas divisões de igreja aconteceu por isso, porque pastores acharam que pregavam mais do que o pastor presidente e saíram da igreja e arrastaram pessoas com ele. Tem gente que acha, porque Deus falou que eu tenho ministério, que eu vou ser pastor, que eu vou ser apóstolo, e outra coisa qualquer aí que você queira, sei lá, inventar, irmão. A pessoa acha que então eu sou naturalmente obrigado a abrir a minha igreja. E aí sai da onde está e vai abrir a sua igreja. Não é isso não. Eu não posso jamais considerar que a minha unção é maior do que a do meu pastor. Você lembra que eu falei para vocês, irmãos, no início da live? Eu vou repetir. Tem uma diferença entre você ser ungido e estar debaixo de uma unção. Quem é ungido é o pastor da igreja. Você pega lá em Apocalipse, querido. Você vai ver lá a carta às 7 igrejas. Ele não fala para os pastores da igreja ou para os anjos da igreja. Não, fala para o pastor. Ah, mas pastor, na minha igreja tem 200 pastores. O pastor presidente, ele que tem a unção. Ele é ungido. Os outros estão debaixo da unção. E tem gente que sai debaixo da unção e acha que ela vai essa unção junto. E não funciona desse jeito não, irmãos. A unção que é tua. A unção que é do teu pastor é do teu pastor. Se você está debaixo da unção do teu pastor, tu prospera. Se tu sai debaixo da unção do teu pastor sem uma direção de Deus, tu vai fracassar. E aí um abismo vai chamar outro abismo. Deu para você entender isso? Guarda isso aí, irmão, que é de Deus. Outra coisa que é um perigo é relaxar na sua conduta diária com Deus. Perigo da unção do reino. Quando o reino está estabelecido,
a igreja está fortificada, a gente acha que está tudo tranquilo. Davi pensou assim, ele estava indo para uma batalha e o exército que ele estava lutando contra era um exército inferior a Davi em cerca de 10 vezes. Davi manda só a sua guarda pessoal para lutar naquela batalha. Quando Davi manda sua guarda pessoal, ele resolve ficar em casa. Não existe ninguém que reine sem estar com uma cobertura. Davi mandou os seus guardas, mas ficou. Ele deixou a sua cobertura. Deu para você pegar isso, querido? Aí o que Davi faz? Andando pelo palácio à toa, relaxado, sem prestar atenção nas coisas de Deus, ele vê Betseba, uma mulher muito bonita, e ele deseja ela, manda trazê-la. Ele se deita com ela, mas ela era esposa do seu amigo. Quando nós relaxamos nas coisas de Deus, nós adulteramos com a primeira coisa que nós encontramos pela frente, ainda que seja algo que nós valorizamos. Muitas pessoas corrompem as suas amizades porque relaxam na presença de Deus. Pega isso aí, irmão. Tem gente que trai as amizades, tem gente que abandona as amizades porque relaxou nas coisas de Deus. Não é porque ela é infiel na amizade, não, é porque ela é infiel a Deus. Deu para você pegar a visão? Labaxande, cantaná, bassuriou. É isso aí, amado. Aí você fala assim, nossa, mas eu fui traído, me abandonaram, te abandonaram ou não, abandonaram a Deus e você é resultado desse afastamento. Betseba, ela foi resultado do afastamento de Davi da presença de Deus. E a Bíblia ensina para nós em Romanos que estar afastado de Deus é igual à morte. O que Davi manda fazer? Matar Urias. Ei, querido, preste atenção. Quando você e eu nos afastamos de Deus e relaxamos no nosso convívio diário com Deus, nós vamos tropeçar na primeira coisa que nós encontrarmos no nosso caminho. E a morte vai bater à nossa porta. Mas existem vantagens que não são do reino, amém? Porque quando nós nos corrompemos, nós estamos frágeis aos perigos, mas quando nós andamos na presença de Deus, nós colhemos as vantagens, aleluia? E quais são as vantagens? Uma autenticidade apostólica também, claro, porque a Bíblia diz que nós vamos reinar e governar sobre a terra, e os apóstolos, quando ele diz que é para eles irem por todas as nações, pregando o Evangelho, Jesus está dizendo assim, olha, vocês têm liberdade de implantar o reino, não só em Israel, vocês têm liberdade para reinar em todas as nações. Então os apóstolos, eles tinham essa autenticidade, nós temos essa autenticidade. Hoje, como igreja de Jesus, nós precisamos ser uma igreja apostólica, e não uma igreja que não é apostólica. Aí você fala assim, pastor, então eu preciso ter um apóstolo na minha igreja? Não, você precisa ter a visão dos apóstolos. E a Bíblia diz que os apóstolos, eles pregavam o evangelho de Jesus Cristo. E eles saíam às nações fazendo isso, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, querido, uma igreja apostólica é aquela igreja que vive segundo aquilo que Jesus ensinou. E Paulo só foi apóstolo. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas Paulo foi apóstolo, não andou com Jesus. É porque Paulo só pregava o que Jesus ensinou, querido. Se Paulo não pregasse aquilo que Jesus ensinou, a gente não teria nenhuma informação sobre Paulo. Amém? Tem uma visão espiritual polida. Irmãos, quem tem unção de reino não precisa viver de revelação. Porque tem uma visão espiritual polida. Sabe o que é uma visão espiritual polida? Deixa eu explicar para você. Pega isso aí. Você pega a sua aliança e você vai reparar que a sua aliança, apesar de ouro ou um anel que você tenha, ele está brilhando, porque o ouro brilha. O metal precioso brilha. Mas você pega ele e faz assim, ó. Passa na tua roupa. Esfrega mesmo com vontade. Olha a diferença desse lado que você esfregou na roupa e o lado que você não esfregou. Esse lado está brilhando, ele está polido. Você já botou sua aliança para polir na loja? Você já viu como é que ela vem brilhando? Sabe por quê, irmãos? Visão espiritual polida é ver claramente, não é ver revelação.
Não é ficar de Deus mandou dizer, não é lá baixura e canta não, irmão. É você olhar e falar assim, tá tudo normal, mas ali tem um demônio. Tá tudo tranquilo, mas ali tem o diabo atuando. E você não se conformar quando você vê que as coisas estão tranquilas e o diabo está agindo. Essa visão espiritual polida. Vantagem de que tem unção de reino. Só entra nas batalhas que Deus garante vitória. É isso que as pessoas não entendem. Davi nunca guerreou uma guerra que ele perdesse. Porque ele, antes de ir para a guerra, ele perguntava para Deus, o Senhor está comigo nessa batalha? Se o Senhor dissesse sim, ele ia. Se o Senhor dissesse não, ele não ia. É simples assim. E a gente vê crente entrando em batalha que Deus nunca mandou entrar e perde, fracassa. Aí depois vem chorando e fala assim, ai pastor, mas eu queria ajudar fulano, eu queria ajudar ciclano, mas Deus não te mandou ajudar. Deus mandou às vezes afastar. Ai pastor, mas eu fiquei olhando porque eu não sabia se eu podia ajudar. Mas Deus te mandou ajudar, vai lá. Por esse tempo eu me lembro de uma pessoa que falou pra gente, eu não me lembro exatamente da pessoa, mas eu me lembro da história. Não, Deus botou fulano na minha vida para eu cuidar, mas de repente não está cuidando mais. Então Deus não botou, querido. Não tem visão espiritual polida, nem entra na batalha que Deus garantiu vitória. Às vezes você está perdendo aí porque Deus não te mandou entrar nessa batalha, querido. Está lutando por aquilo que não é de Deus. E quem luta por aquilo que não é de Deus, cai na mão do diabo. Outra vantagem, não governa a igreja, administra como mordomo fiel. A igreja não é minha, apesar de ser pastor da igreja. A igreja continua sendo de Jesus Cristo. Eu só administro como Ele mandar. Tem pastor querendo ser o dono da igreja, mas isso não é visão de reino. O pastor precisa, para administrar a igreja, fazer aquilo que Davi fazia, se aconselhar com pessoas mais experientes, pessoas que viveram a mesma história. Irmãos, eu não tenho um pastor me cobrindo, eu tenho muitos pastores me cobrindo, porque quando eu preciso tomar uma decisão na igreja, eu converso com a minha liderança, com as pessoas que eu capacitei, para saber a opinião deles. E depois eu converso com pastores mais experientes do que eu, que já passaram por batalhas que eu ainda não passei, para que eles possam me dizer se eu estou no caminho certo ou não. E além disso, busco a direção de Deus para saber se eu devo ir ou não naquela batalha. Preste atenção, querido. Mordomo fiel não faz aquilo que ele entende, ele faz aquilo que o patrão manda fazer. Meu chefe se chama Jesus Cristo, amém? Então, você que é pastor que vai ver essa live, guarda isso no teu coração. A igreja não é tua, a igreja é de Jesus, amém? Outra coisa importante, uma outra vantagem, valoriza os ministérios alheios. Pessoa que eu tenho que falar rápido, porque a hora está passando, daqui a pouco acaba ali no Instagram, não posso, irmãos. Vantagem de quem tem unção de reino, valoriza o ministério dos outros. Irmãos, preste atenção, tem gente que não valoriza o ministério de ninguém. Mas quem tem uma unção de reino, ele valoriza o ministério que tem na vida dos outros irmãos. Entende quando o cara é um bom pregador, quando a pessoa é um bom levita e canta muito bem. Entende quando a pessoa ela é um ganhador de almas e valoriza isso. Outra vantagem, né? No caso, valoriza os ministérios alheios. Eu botei assim, especialmente no que se refere aos 5 ministérios. E eu quero que você guarde isso, porque eu vou falar um pouquinho em outra live sobre os 5 ministérios. Você entender que 5 ministérios não quer dizer que você tem esses ministérios na igreja, mas que eles precisam existir na igreja. Guarda essa palavra aí. Segunda coisa, conduz o povo à vitória em meio às guerras. O crente vive em guerra desde o dia que Jesus assuntou aos céus. Foi assunto aos céus, né? O crente vive numa batalha, o diabo tentando nos tirar do caminho do céu, e nós buscando encontrar a Jesus o tempo inteiro. Então, uma pessoa que tem unção de reino entende que a batalha nunca acaba. E a pessoa que tem unção de reino está preparada para enfrentar gigantes, que é o caso de Davi. Davi, ele foi ungido e ele foi enfrentar então ali Golias.
Querido, não enfrente uma batalha maior do que você se Deus não te deu unção para vencer. O que venceu a batalha não foi a pedra que Davi tacou, nem a espada que cortou a cabeça do gigante, mas foi a unção que Deus deu. Foi a unção que Davi recebeu. Se você foi ungido para reinar, Deus vai te dar desafios maiores do que o que você pode olhar naturalmente. Você vai enfrentar coisas que você vai falar assim, Deus, eu não sei se eu passo por isso. Deus vai falar assim, eu passo com você. Para nós concluirmos, você pode ter uma unção de reino, de governo e a unção de reino? Sim. O que precisamos entender é que caso você não tenha ambas, você precisa entender qual delas é a sua unção. Pois se a sua unção é governar, você pode se a sua unção é governo, você pode se tornar precioso na igreja. Enquanto isso, você precisa entender qual unção que você tem. Porque se a sua unção é de governo, você pode se tornar pernicioso na igreja. Enquanto isso, se a sua unção é de reino, você pode se tornar extremamente negativo ao governar. É quando pessoas às vezes entram, são bons pastores e querem entrar, por exemplo, na política, achando que a igreja vai votar, isso vai ser muito bom. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Não é porque a pessoa às vezes está muito bem na igreja que vai dar muito bem na política. Não é porque a pessoa está indo muito bem na política vai se dar bem na igreja. Então, em ambas as unções, há um mover apostólico. O movimento apostólico se refere, em termos básicos, a uma autoridade territorial. Amém? Apostolicamente, você é ungido para conquistar e dominar sobre a terra e sobre o mundo espiritual. Exemplo, Adão, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela. Gênesis 1:28, eu falei isso durante toda a live. Isso é uma unção de governo. No Novo Testamento, nós temos a igreja, diz assim, revestida de toda a armadura de Deus, não lutando contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 11 e 12, que é uma unção de reino. Então, querido, preste atenção, para nós concluirmos essa palavra, eu orar e abençoar a tua vida. Você tem essa unção, Deus já liberou sobre você. Você só precisa descobrir qual é, e hoje eu oro a Deus para que ela se manifeste na tua vida de uma maneira tão vívida que vai ser impossível você entender aonde Deus está querendo te prosperar. E você vai saber e vai prosperar nessa unção, amém? Então, feche seus olhos, Pai. No nome de Jesus, eu quero liberar sobre a vida dos teus filhos aquilo que o Senhor já determinou. Porque é determinação sua na palavra de que nós vamos governar sobre a terra e subjugá-la. É palavra do Senhor que nós vamos lutar e vencer contra principados e potestades, e não vamos só vencer contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É a tua palavra que determina isso para a igreja, e não a minha fala, mas eu quero liberar isso sobre a vida dos teus filhos. Eles vão compreender a unção que o Senhor tem derramado sobre eles. Pai, eu quero liberar a unção de governo sobre a vida daqueles que precisam governar nesta terra e uma unção de reino sobre aqueles que precisam reinar. Deus, nessa noite, está liberando sobre a tua vida para que você conquiste nesse mundo e para que você cresça na igreja. E Deus vai te abençoar no nome poderoso e santo de Jesus. Amém? Querido, que Deus te abençoe e que você possa ter um final de semana abençoado. Terça-feira nós temos live com a nossa irmã Rosinha no Facebook. Quinta-feira eu vou estar fazendo live novamente e sexta-feira live com a irmã Dayara. Hoje foi um dia excepcional porque quinta-feira eu não consegui fazer. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.